Educadora. Vem nessa onda, educadora, vem. Abra um sorriso, solte o grito da garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você, basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Você também, educadora, muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Educadora. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5:04, a Hora do Trabalhador com apoio Medical. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador desta quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 1º de agosto. Começamos o agosto aí e estamos avançando rumo às eleições. Cada vez mais os candidatos aparecem, deixam de ser pré-candidatos e se tornam candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal, senadores, governadores e a presidência da República. E eu estava ouvindo, na verdade, assistindo, porque eu estava ouvindo pelo Facebook o programa, o colóquio hoje, entre o Ivan e o Caio, passagem do programa Voz do Povo para o meio-dia, e alguns companheiros demonstrando aquela posição de não votar esse ano. Não vou votar em ninguém esse ano, vou justificar, vou até utilizar meu direito de não votar. E
E eu, sinceramente, não consigo entender essa opção. Eu não consigo entender o que contribui essa opção de não votar em ninguém nas eleições. Anular o voto ou votar em branco, eu não consigo, não há qualquer tipo de justificativa para esse tipo de atitude. Respeito é bom e eu gosto. Respeito a posição de cada um. E tento respeitar, além de tentar entender uma opção como essa. Mas na minha cabeça, isso só faz reproduzir a situação em que nós estamos. Não vai melhorar em nada se eximir do processo eleitoral. É um direito conquistado com sangue. É um direito que a gente tem e uma oportunidade da gente tentar contribuir para melhorar o processo. Tá difícil? Vamos dedicar um tempinho a mais. Hoje, com rede social, com internet, dá para você pesquisar bastante o rol de candidatos, o passado, o que esse pessoal já fez, né? Dá para a gente se envolver muito mais nesse tipo de consulta. Com o perdão da palavra, a gente não consegue ainda entender qual é o objetivo de não, qual é o real objetivo de não participar do processo eleitoral. Beleza? Hoje a gente está recebendo aqui o pessoal do setor da quarta-feira, o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Limeira e de toda a região. Com muito prazer eu recebo o José Moreira, que é diretor do sindicato. Ele vai falar sobre diversos assuntos, entre eles as negociações do setor tão difíceis esse ano. O setor que já encontrou dificuldades no ano passado para definir as negociações. O sindicato encontrou muita dificuldade. Estamos em tempos difíceis, tempos logo pós-reforma, reforma trabalhista, alguns itens em questão, alguns itens que são bastante significativos nos contratos de trabalho aqui em Limeira, por exemplo, na Ginomoto e na usina Iracema, como, por exemplo, as horas de percurso, que a reforma trabalhista de forma canalha coloca em questão. As empresas querem participar e aproveitar essa novidade que foi colocada, e aí a briga está intensa. O trabalhador tem que entender que vai ser bastante difícil a negociação esse ano e bastante demorada. Vai demorar em alguns casos e em outros vai sair um acordinho para manter o que tem. Infelizmente, o trabalhador tem que ter consciência, parar de falar da boca para fora por aí, entender o momento que vivem as entidades sindicais. Não é isso, José Moreira? Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora. André, quando você falou, hoje está aqui os diretores, né, do Estial. De fato, você falou no plural, né? Mas nós, como você mesmo... Você é plural. Você é um cara que vale por 3. Você vale pelo Joselito e pelo Buque também. Fico muito agradecido. Os 3 soldados do Arthur pelo Bueno elogio, Júnior. né? Isso. Mas, assim, eu quero aqui dizer com toda sinceridade que eu estou acostumando, né, com essa oportunidade que eu estou tendo de participar aqui do programa. Não é muito a minha praia, porque é uma coisa nova para mim, né? Mas a vida traz desafios que a gente temos que nos colocar de frente dos desafios e tentar se superar, né? Então, eu quero reafirmar que é um prazer imenso estar aqui falando desse programa que tem uma importância aí notória, né? De que é um programa em que a gente estamos aqui abordando interesses, né?
da classe trabalhadora, né? Nós como representantes, nós como Sindicato da Alimentação, estamos sempre de coração pronto para prestar o melhor serviço que a gente puder em prol de defender a causa dos trabalhadores. Beleza. Daqui a pouco chega o pessoal da APAI também, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, no espaço do programa A Hora do Trabalhador, sempre abre as portas para entidades de trabalho assistencial no município. O sindicato que já faz um tremendo trabalho, não só assistencial, como de transferência de renda, de valorização das populações mais humildes, né? É isso que é uma negociação salarial, é isso que é um acordo coletivo, uma convenção coletiva, é isso que faz o sindicato. Então, nada melhor do que a gente abrir espaço para essas entidades dirigidas por pessoas abnegadas que fazem um trabalho que o Estado deveria fazer e não faz na nossa cidade, como a APAI, por exemplo, com as crianças, com os alunos deficientes. Daqui a pouco chega o pessoal aqui da APAI. Deixa eu mandar um abraço para Mirela Paixão Garcia Silva, que manda um olá para a gente, um gentil olá. Muito boa tarde, Mirela. Muito boa tarde para Sueli Xavier, que manda um boa tarde também. Um abraço para Maria Araújo. Um abraço para Maria Araújo. Um abraço para o Kleber Henrique de Oliveira. Novos nomes acompanhando aqui o programa A Hora do Trabalhador, junto aos nossos parceiros de sempre, que daqui a pouco começam a pipocar aqui, e eu vou fazer questão de citá-los a todos, como, por exemplo, o nosso querido diretor do Sindicato da Alimentação, Luiz Bucchi, o Dito Barbosa, presidente licenciado aí do Sindicato dos Rodoviários de Limeira. Um abraço, já havia dito, para o Arthur Bueno Júnior, presidente do sindicato. Um abraço para o Arthur Bueno, presidente licenciado da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação. E um abraço para o Gerson Soares também, povo que acompanha a gente aqui no programa A Hora do Trabalhador. Bom, Zé Moreira, a nível de negociação salarial hoje, quais são as categorias que estão em jogo, né? Quais que estão sendo negociadas? Nós temos aí empresas grandes como a Ginomoto, a usina Iracema, né? Que estão aí em vias de uma negociação muito dura, né? Em vias de até de não avançarem tanto diante das dificuldades. Como é que estão as suas últimas informações sobre os setores em negociação? Faz um relato aqui, porque o trabalhador ouve isso. Faz um relato das principais categorias aí. Uma coisa rápida, assim, só para a gente situar o pessoal que está em casa. Então, André, nós estamos aí já no começo de agosto, né? Mas, como sabemos, né? Já temos falado nos programas anteriores, né? De que nós estamos ainda por fechar as negociações da database maio, né? Tudo isso em decorrência das grandes dificuldades que nós estamos atravessando, o movimento sindical está atravessando, né, diante as mazelas aí da reforma trabalhista, né, e que trouxe todo esse transtorno, todo esse desequilíbrio, né, onde a gente sabemos que o maior prejudicado está sendo o trabalhador, né? Sim. Então, nós temos aí empresa como a usina Iracema, que a negociação ainda não está fechada, né? Estamos tendo grande dificuldade, exatamente um dos pontos que está complicando é a questão aí do que a reforma trouxe no que diz respeito principalmente à hora itinere, né? Que, de fato, a usina, assim como outras empresas, né?
abraçaram, né, de bom grado, né, essa proibição pela parte da reforma trabalhista, e aí estamos tendo aí grande dificuldade, né, para poder fechar a negociação, porque, como se diz, o ponto mais que eles estão dando importância na questão aí da hora itinere, né, que eles querem, ora faz uma proposta onde oferece uma indenização, né, e fez uma média, mas de maneira que o trabalhador está sendo prejudicado. E nós, né, como representantes, nós temos que lutar, resistir para tentar chegarmos aí num número razoável. Tudo bem que eles querem tirar, que tire, né? Tire o nome. Agora, o trabalhador, ele necessita dessa remuneração. Até porque tem um valor fundamental na renda do trabalhador, né? E uma vez que tira ou que indeniza ou que faça uma média da forma como eles estão querendo, a questão do reflexo que tem em férias, 13º, então, né? Que loucura na contribuição aí para o INSS, tudo isso... O trabalhador tem um grande prejuízo, André. A reforma é tão burra que ela previu o fim de alguns direitos que existem em convenções coletivas e que retirados vão representar uma perda significativa para o trabalhador, né? Significativa. Estava conversando com o Arthur Bueno Júnior a respeito de casos da usina, casos da Ginomoto. A situação é cruel para você que está em casa entender. Por exemplo... Empresas, em alguns momentos, colocam um trabalhador contra trabalhador. Por exemplo, sai da hora itinere, vamos falar do in itinere. Vamos falar do adicional. Tem empresas onde o sindicato conquistou um adicional maior do que o da legislação, que é 20%. Aí, esse trabalhador que atua à noite, ele vai para o pau, pressiona o sindicato, vamos lá. O trabalhador que trabalha de dia... e que muitas vezes não está a par, não está alienado da situação que o Brasil vive hoje, ele acaba falando, fecha logo que isso aí não me interessa em nada. Não vê que o companheiro, no caso de um adicional de 30%, ele vai perder 10% do salário se ele trabalha só à noite. 10% do salário, não é pouca coisa, né? Com certeza, não é pouca coisa, né? Nós temos aí um caso aí que, né, que o adicional é 35 e a proposta do patronal, né, é reduzir para 20%. Que é o que a lei manda. Para dar uma passadinha de mão e achar que estão sendo bonzinhos, ele fala, não, o pessoal que já está no regime continua o percentual que já era, que é até então, e aí os novos contratados contrataremos com adicional de 20%. Meu amigo, isso é uma forma... Isso equivale a dizer, não, nós o acordo coletivo, né? Acabamos com o adicional de 30%, 35%. Reduzimos para o básico, vamos falar assim, que é o mínimo, né? Sim. Então, é um prato cheio para poder, aos poucos, ir mandando embora aquele pessoal e vai contratando tudo com 20%. Ou seja, é uma forma de tirar sutilmente, né? Sim. E para o trabalhador que hoje não está trabalhando à noite, ele tem que entender, hoje ele não está, mas amanhã ele pode estar. Então, esta causa é de interesse de todo o trabalhador, certo? Sim. Então, eu queria aqui deixar o alerta para os colegas aí que muitas vezes cobra. Na verdade, tem razão de cobrar? Tem. Agora, o importante é saber que toda essa demora para se fechar um acordo, uma convenção coletiva, é em decorrência da resistência que vem do outro lado. O sindicato está sempre brigando, leva antecipadamente, leva uma pauta, né? Elabora uma pauta, entrega para o patronal, eles tá lá com a pauta na mão, e aí eles fazem a contrapauta deles de forma absurda e quer trazer para que o sindicato engula, vamos falar assim, né? Porque não dá, meu amigo. Porque o que a reforma veio trazer, todos nós sabemos, foi
foi regressão, foi uma forma de desvalorizar o poder aquisitivo do trabalhador. Consequentemente, quando a gente às vezes a gente fala de um trabalhador, né? Quando a gente fala de um trabalhador, a gente estamos falando, não é só daquele trabalhador, estamos falando da família, né? Numa perda que vai ser gerada no pagamento do trabalhador e, consequentemente, quem sofre é toda a família com a redução. Só para situar, Moreira, a questão do 35% versus 20% está sendo travada em que empresa? Na verdade, empresas do setor de doces e conservas, certo? Do qual a Ginomoto faz parte. Do qual a Ginomoto faz parte. Tá? E a hora em Itinere, na usina Iracema, é lá que ocorre. Essas duas, a questão da hora Itinere, na verdade, tanto na usina Iracema, quanto na própria Ginomoto, que não tinha, sempre se recusou, daí, né? Daí, antes da reforma, antes da aprovação, um pouco antecipado a aprovação, a colocação em prática da reforma, o sindicato, né, o jurídico, entrou com um processo reivindicando esse direito que o trabalhador não tinha, mas que é devido. Tem um recado que é importante a gente dar, eu nem sei se... a gente tem que falar sobre isso, aquele assunto chato, né? Tem trabalhador que tem obsessão de ver sindicato na porta da empresa. Tem sindicato que pegou o costume de pegar o carro de som e sair por aí a qualquer movimentação que acontece. Às vezes um atraso de horas de um pagamento ou alguma coisa bem pequenininha, o carro de som vai lá e faz um agito danado, e aí o trabalhador que não conhece muito a questão comemora, olha lá. E, na verdade, o Sindicato da Alimentação está fazendo um tremendo trabalho de bastidores, reuniões, conversas, bate-boca, às vezes até tenso. E tem trabalhador que cobra essa presença cinematográfica, né? A coisa está sendo debatida com muita responsabilidade, está avançando onde pode avançar, não está avançando onde não pode, né? O sindicato está em cima das empresas, está em cima. Um trabalhador recentemente me cobrou, mas eu quero os caras aqui fazendo o quê? A conversa está sendo desenvolvida com responsabilidade, com muita noção, com muita ciência de onde se pode avançar, né? Mas o trabalhador, ele tem o direito de falar, tem o direito de reclamar, ele só precisa entender isso, né? Com certeza, né, André? Vou falar que o trabalhador está errado de clamar a presença do sindicato. Não, ele não está errado, mas é como você abordou muito bem. Eu acho que nem sempre a presença do sindicato ali só para falar muitas vezes, só para marcar presença e não ter um objetivo, eu acho que é mais importante esse trabalho que tem sido intensamente feito, reuniões, rodadas de negociação, discussão em mesa de negociação, né? Muitas vezes no sindicato, o sindicato convida os representantes de RH para o sindicato está lá, né? O sindicato tá lá, está lá de maneira efetiva, só não está fazendo macaquice. Com certeza. Porque se for para jogar, né, bolinha pro ar, cuspir fogo, isso aí é melhor chamar um circo, né? Na verdade, o sindicato vai quando é efetiva a presença, quando tem sentido. Com certeza. E às vezes não, sempre para nós é mais importante a gente ir na empresa e falar com o trabalhador quando você rompeu as barreiras das dificuldades ao longo do processo de negociação. Aí você vai com resultados, né? A gente não tem nada contra de um sindicato ou outro que faz barulho, tudo bem. Tem hora de fazer barulho, né? Agora, às vezes a forma de nós, do Sindicato da Alimentação, trabalhar é mais em negociação, né?
a gente se desloca muitas vezes, como as negociações é feito lá na federação em São Paulo, na sua grande maioria, a gente vai, tem muitas conversas que são em São Paulo. Exatamente, se desloca das mais diversas partes do país e vai até lá para poder a gente tentar fazer as negociações. E aí, o que é mais importante é a gente levar para o trabalhador o resultado de tudo isso. E é só olhar os resultados. Né? Olha o resultado ano a ano. Resultados ano a ano pelo site do Stial, stial.com.br. Você acompanha resultado. Não foi feita uma presença diária. O sindicato tem que estar lá todo santo dia com carro de som, com música. Não adianta, não resolve nada, né? Deixa eu mandar um abraço para o Joselito Inácio. Boa tarde, bom programa, Joselito. Recuperando uma cirurgia aí no joelho. Esperamos o Joselito aqui no nosso programa também, no sindicato e no nosso programa aqui. É isso também. Eu também mando meu abraço para o Joselito. E aí, companheiro, se cuida, faça o melhor aí para você recuperar logo, porque nós estamos precisando de você. Um abraço para Rita Isabel, um abraço para Daiane Nascimento, manda um boa tarde para a gente, e para Délia Silva, que também manda um abraço para a gente. Um abraço também para Fátima Josefa Politano, manda um salve para uma mãozinha aqui para a gente. Manda um abraço para o Marcelo Caetano de Lima, para Julie Wolff, para Nena Paier, para Ana Santos, Júlio César Menezes, Cecília Silva. Não sei se eu mandei já, mas mando de novo se eu já mandei, vai. E um abraço todo especial para o Lamparina. Boa tarde, André, e aos demais componentes da mesa. Estou ligado em vocês. Abraço, Lamparina, é o bordão do Lamparina. Sempre ligado. Nós estamos recebendo aqui a equipe da PAI, em especial a Ana Paula Marini, que faz um trabalho importante na PAI, que tem tudo a ver com o programa no sentido de geração de emprego, né? Que interessa muito aos sindicatos. É muito importante esse trabalho dessa ponte, né? Das pessoas com as empresas, especialmente no caso da PAI, as pessoas com deficiência, que tem uma dificuldade, apesar das leis, né, Ana Paula? Ter lei, ter divulgação da lei, todo mundo saber, ainda é difícil sensibilizar e fazer essa inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Bom, vamos lá. Discutir isso é uma coisa que me motiva. De fato, é um desafio muito grande. A gente tem as legislações aí que favorecem, né, a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas não é realmente simples. Mesmo com lei, mesmo com fiscalização, a gente tem grandes dificuldades. Piora quando a gente tem uma crise econômica, né? Eu estava olhando os meus números para vir para cá, para poder falar, Sim. E ano passado a gente teve só 9 inclusões. Porque a lei de cotas, ela trata de uma porcentagem das vagas que tem que ser garantida para pessoas com deficiência. Sim. E então já é um número reduzido. E daí tem uma crise no mercado, essas pessoas fatalmente vão ser as primeiras a serem excluídas, né? São 9 contra uma média anual de quanto? 30. No caso, na perspectiva da APAI, né? Eu trabalho com pessoas com deficiência intelectual, então... não é qualquer emprego, nós temos que ter muito cuidado, né, sobre a função, porque tem riscos para todos, a gente tem que ter responsabilidade. Então, chegamos até a 45 pessoas no ano passado foram 9. Esse ano aqui, Esse ano melhorou um pouco, Então, a gente já, no primeiro semestre, a gente já tinha atingido esse número, né, então... A gente tem a perspectiva de superar isso. Até junho, 9. Até uns 10, né? Sim. Ainda em processo, alguns em processo, então não dá para finalizar o número, porque estava em processo de entrevista, mas a gente já tinha melhorado esse número. Que não está ainda, importante a gente entender as ondas da economia.
estamos nos recuperando, mas bem distante do que estávamos em 2014. Bem distante, bem distante. Eu não posso falar de economia com tanta propriedade, sou assistente social, Não, né? Mas claro. a gente vai sentindo o mercado Sim. com a experiência, né? Sim. Mas aí eu acredito até que em decorrência de fiscalização também, não só de uma melhora na economia, né? Sim. Então, quando tem efeito de uma fiscalização, a gente percebe que as empresas se movimentam e buscam as contratações. Infelizmente. Né? Infelizmente, né? Pelo ferro, pela força, né? Infelizmente. Acho que a gente chega lá um dia, tá? Ainda estão caminhando lentamente, mas a gente chega lá. Como que é o trabalho da PAI a partir desse aluno que tem condições de trabalhar? A PAI verifica a vaga? Há uma sensibilização dentro da empresa ou vocês não vão lá? Como é que é o trâmite, o processo todo? Hoje a gente tenta trabalhar com todas as necessidades, tanto do usuário como da empresa. Na APAI a gente tem pessoas com deficiência intelectual, onde a gente procura desenvolver as habilidades, formar um perfil de um trabalhador. E na empresa, a empresa geralmente entra em contato conosco, ela fala qual é a vaga que está disponível, então nós perguntamos detalhamento do perfil. Porque importa para a gente, por exemplo, saber se precisa saber ler para operar algum mecanismo lá da função. Se tem que calcular alguma coisa, porque isso tudo... Pessoas com deficiência, a gente vai ter algumas que conseguem se alfabetizar, outras não. Os graus da deficiência variam. Mas muitos, mesmo não alfabetizados, são muito funcionais para o trabalho. Então, a gente precisa saber muito bem qual é esse perfil da vaga. Selecionamos os usuários que podem atender esse perfil, encaminhamos para a entrevista. Podemos acompanhar no momento da entrevista. Bom, selecionado o candidato, então a gente oferece a sensibilização. Nós vamos até a empresa contar o que é a deficiência intelectual, que ações que podem favorecer a permanência dessa pessoa lá no emprego ou não, né? Porque a gente às vezes contribui para que não dê certo, porque o comportamento, né, é um fator hoje importante para você conseguir se manter no trabalho, né, com seu emprego. E eles são mais imaturos, então a gente vai lá para ensinar isso tudo. Depois, nós oferecemos todo um respaldo. Qualquer dificuldade que a empresa possa enfrentar, nós estamos ali para mediar com a família ou com a própria empresa, para tentar efetivar. Então, a gente procura fazer a coisa redonda para favorecer mesmo, para a gente ter sucesso nos nossos casos de inclusão. Uma dúvida, só interromper. Ô, José Moreira, um trabalhador como esse é um trabalhador, que horrível, comum. Não, um trabalhador, terminologia comum, faz supor que eles sejam incomuns. São pessoas com necessidades especiais. Mas é um trabalhador tratado dentro do acordo coletivo, dentro da negociação, como todos os outros trabalhadores que não possuem necessidades especiais. Em relação aos direitos, sim, né? As diferenças são pertinentes ao grau de deficiência, né? Que é a questão de comportamento, o que ele faz tem que ser um pouco diferenciado de um trabalhador que é normal, que não tem problema. Mas quanto aos direitos, né? Todos os direitos inclusos da negociação coletiva estão extensivos a... Desculpa, Sim. Era uma dúvida que me surgiu aqui. E aí, como é que é a percepção diante da empresa? Aí o feeling, né? O dia a dia. Elas estão preparadas, os outros empregados estão preparados, em geral, para receber esse trabalhador? Olha, eu acredito, pela minha experiência, pela minha vivência, que aquelas que já têm a parceria conosco há um certo tempo, que não tem um turnover muito alto, que a gente consegue manter... consegue desenvolver melhor essa percepção. Porque convivendo a gente vai aprendendo, né? Eu, por exemplo, não entendia muito do que era conviver com uma pessoa com deficiência até entrar na APAI. Né? Aí que a gente começa a perceber e mudar as nossas atitudes.
Mas outras não. Sim, Essa ia semana, por perguntar sobre exemplo, isso. uma pessoa estava falando comigo de um usuário que foi para a entrevista e foi muito bem, porque ele, socialmente, ele é muito bom. A deficiência é leve, então ele tem dificuldade mais nas questões acadêmicas, né? De escolaridade. Então, nós sabemos que ele tem deficiência. A pessoa que vai conversar com ele no dia a dia pode não perceber. Então, ela falou, nossa, ele tá muito bem, tá superando as minhas expectativas. Superando de todo mundo. Eu falei, ai, que bom! Ele é realmente muito bom. Mas cuidado com as expectativas, porque se vocês têm expectativas altíssimas, ele tem deficiência. Se ele não atingir em algum momento, porque é esperado que ele não atinja, ele tem deficiência, Sim. pode ser que isso faça com que ele fracasse, né? Porque vocês vão se decepcionar muito. Porque geralmente, quando você tem expectativa alta, quando a pessoa erra, você se decepciona muito. Quer dizer, Então, não assim, esqueça que esse trabalhador precisa de mais cuidado. Não Exato. esqueça. Então senão... a gente tem que estar lembrando disso. Tem outras situações que a gente já enfrentou que chegam a ser doloridas até, né? De pessoas, Imagino. trabalhadores que... colegas Desprezam. de trabalho que ou que fazem piada dele, ele não entende, é mais ingênuo, né? Então usa ele para ser motivo, né, de piada. Então... Nesse ambiente selvagem, onde muitas vezes a estrutura não permite que a coisa funcione bem, aquele vai ser o ponto fraco. E aí ele vai ser a vítima do bullying, né, dos amigos, infelizmente, quando, na verdade, o ambiente deveria acolher. Acolher. Mas eu acho que é uma questão social mais ampla, né? A gente não está acostumado, então a gente não sabe. A gente gosta de tirar sarro do colega, não é? Ah, seu time, né? Sim. Time de futebol, por exemplo, né? Ah, porque o seu time é, né? E aí por aí vai, não vou falar tudo que eu escuto, né? Mas e, por exemplo, uma pessoa mais imatura não sabe lidar com isso, né? Então isso é um exemplo pequenininho. Aí começa a pegar no pé. Então, acho que assim, a gente convivendo com as pessoas, se a gente estiver aberto para isso, a gente consegue se desenvolver como ser humano, né? Se desenvolver como sociedade e acolher todo mundo. Então, mas tem outros também que falam, outros colaboradores que, inversamente, também falam que mudou a vida, né? Começou a olhar a vida de uma outra forma. Então... E por que não dizer, contribuiu pra caramba para aquele setor, com o espírito, com a coisa da superação, né? Exatamente. É isso aí. É legal saber isso. A gente tem uma inserção de... Você falou 9 pessoas no ano passado, mas eu queria saber o geral. Hoje, em Limeira, quantos deficientes estão no mercado inseridos pela APAE? Hoje, uma média, desde que nós começamos a contar, né, isso, lá em 91, 92, que começou mais por uma empresa, querendo contratar fazendo mesmo responsabilidade social, né? Querendo fazer uma diferença, independente da lei. Sim. Até hoje, uma média de 350 Nossa. pessoas. Caramba. Começou pequenininho, depois no outro ano 2, depois no outro ano... Aí começa a vir fiscalização, aí esse número sobe para 35, 45, e aí tem as oscilações. Certo. É isso, não é? É o Ministério do Trabalho que faz essa fiscalização, né? E, inclusive, vários setores da sociedade padecem, do sistema produtivo padecem, de um não investimento no Ministério do Trabalho, né? A fiscalização que não vai na empresa que está irregular e que não vai num problema que tenha outro problema trabalhista, também é a fiscalização que não consegue, não tem perna, né, para verificar isso, né? Que pena. Que pena, porque hoje é assim que funciona, né? Na pressão. Ana Paula, Com certeza. fala para mim para quem está em casa entender como é a lei, o que ela abriga, quantidade de funcionários, percentual de pessoas com deficiência devem ser contratadas, como que é a relação dessas empresas com a APAE, a lei prevê isso ou não? A APAE faz um trabalho independente da lei
apenas para prover essa mão de obra. Não, a lei ela é genérica para pessoas com deficiência. Tá. Ela funciona para empresas a partir de 100 funcionários, torna-se obrigatória a partir de 100 funcionários, né? E tem uma distribuição de porcentagem. Então, de 100 a 200 funcionários, 2% da reserva de cargos é para pessoas com deficiência. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. Acima de 1.000, 5% dos cargos têm que ser reservados para pessoas com deficiência. Aí a lei determina o que é que ela considera deficiência, né? Então, tem deficiência física, auditiva, visual. Hoje, a autista é considerado deficiente para efeito de lei de cotas. Das deficiências físicas não são todas, né? Então, a lei especifica dentro da deficiência física o que é considerado para efeito da lei. O indivíduo que teve um braço amputado, uma mão amputada, por exemplo, ele está incluso nesse... Uma mão eu acho que sim, eu não vou lembrar detalhadamente, porque como eu trato da deficiência intelectual, sim. Eu tenho mais propriedade para falar disso. Mas assim... Diga um caso que não enquadra, por exemplo, em deficiência intelectual. Deficiência intelectual, todos. Todos. Basta ter deficiência. Já li comentários e orientações do tipo que se ele for... dependendo do grau da deficiência intelectual leve não se enquadra, mas não é verdade. Deficiência intelectual de leve a grave se enquadra. A lei até fala, ela permite que seja estudado uma flexibilidade de horário, só que daí, claro, compensando com salário. É possível pensar nessas coisas. A gente não tem isso ainda, eu não conheço nenhuma experiência. Só mesmo os casos mais leves ou muito funcionais é que hoje estão inclusos. Ou mesmo para as outras deficiências, auditiva, visual, também a partir de um determinado grau que é considerado. E qual que é o... Nossa, é até óbvio falar sobre isso, mas o que isso melhora o tratamento dessas pessoas, né? Como é que o trabalho influi na vida delas, né? Olha, por incrível que pareça, até sobre o olhar que a própria família tem do filho, né? Isso impacta, né? Famílias que não por serem pais e mães maus, muito pelo contrário, pais e mães protetores, que têm tanto cuidado e que não viam o filho com potencial. De repente, o filho é inserido na empresa, ele se desenvolve, ele cria autonomia, ele se desenvolve também emocionalmente, começa a desenvolver um círculo de amizades, e isso é extremamente positivo para qualquer ser humano, né? Sim. E principalmente para as pessoas com deficiência. Trabalho é inserção social, né? Mas não é só a pessoa com deficiência que ganha. Por isso que a lei ela é tão importante. Porque a sociedade ganha. Imagina que a pessoa com deficiência até então, ela só falando em termos econômicos, ela dava despesa. Né? Porque você tem que tratar. A partir do momento que ela é inserida no mercado de trabalho, ela passa a consumir. Né? Então, na verdade, movimenta uma cadeia de coisas, né? A inclusão das pessoas. A sociedade toda ganha com isso. Sim. Tanto no desenvolvimento humano, né? Do meu olhar, né? De como eu posso contribuir para o meu colega, né? De como eu posso amenizar as situações difíceis do dia a dia, né? Porque isso é uma coisa que sensibiliza. Até as questões econômicas mesmo, né? Todo mundo ganha com isso, não tem quem não ganhe. Deixa eu anunciar as vagas do PAT para amanhã. A gente continua o papo aqui com a Ana Paula e com o José Moreira, mas deixa eu falar sobre as vagas no PAT. Hoje tem pouquinhas vagas no PAT. E hoje a gente tem uma notícia ruim, um anúncio de dados do IBGE, a questão do emprego. O governo comemora, na verdade, houve uma redução do número de desempregados, né, neste trimestre. Os dados são do segundo trimestre, né? Abril, maio e junho. De janeiro a março, o número de desempregados no Brasil era de 13,7 milhões. Isso caiu, né, para
13 milhões entre abril e junho. De 13,1% caiu para 12,4%. De 13,1% caiu para 12,4%. Porém, o dado que assusta a gente é um dado que até sai dessa discussão ano a ano, mês a mês, mas é o dado que mostra que 65 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho por vários motivos. É a soma de todo mundo que poderia estar trabalhando e não está. É um número enorme, absurdo. E, na verdade, além das pessoas que estão procurando, tem aqueles que cansaram de procurar, arrumaram outra forma de viver, de se virar, deixaram, deixa passar isso aí, vivo aqui com minha mãe, com meus familiares. 65 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Não confundir com o número de desempregados, que são pessoas que buscam, que procuram um emprego aí, estão atrás de uma colocação. Né? São 13 milhões de desempregados no Brasil hoje. Verifiquem o discurso dos candidatos, especialmente a presidente da República. O cara tem que explicar para que lado ele vai para resolver essa situação. Ah, mas é difícil, não dá para tirar o problema de uma caixinha mágica. Mas ele tem que mostrar firmeza no intuito de resolver a situação. E ele já tem que ter um plano. Se não tiver, nem se candidatasse. Então, fiquem de olho nos discursos dos candidatos que por aí estão. E para você que é um desses 13 milhões, veja só, o Pati amanhã oferece a vaga de assistente de vendas. É preciso experiência e ensino médio completo. Essa vaga é a porta de entrada, né, Zé Moreira, no comércio, assistente de vendas. Tem empresas aí, empresas que desrespeitam o trabalhador, estão fazendo dessa vaga que seja vaga por contrato intermitente. Essa não, pode ir no Pati que eu garanto. Não é vaga de trabalho por hora. É um contrato de trabalho de assistente de vendas. Que legal. Olha aqui, Ana Paula. Atendente de lanchonete, vaga exclusiva para deficientes. Olha. Não é preciso experiência e é preciso o ensino médio completo. Aí é um dificultador para mim. Ensino médio completo para deficiente intelectual é difícil. Difícil, né? É difícil. Aí para você, mas poderia ser um deficiente físico, né? Pode. Físico, visual, auditivo. Tem vários outros. Mesmo intelectual, a gente até vai ter, né? Algo, Nossa. Mas não com qualidade, né? Sim, aquela coisa... Aquela formação, porque ensino médio já é muito avançado, né? É uma coisa que exige que talvez uma pessoa com dificuldades, com necessidades especiais não consiga. Mas tá aí, ó. Atendente de lanchonete, vaga exclusiva para deficientes. Cozinheiro, olha só, essa vaga é válida só até amanhã, só até as 10 horas da manhã. É preciso experiência, é preciso o ensino fundamental completo. E para fechar, uma vaga bem mais complexa, técnico instrumentista. É preciso o ensino médio completo, responsável por manter os equipamentos da disciplina de instrumentação funcionando dentro dos padrões esperados. O Pati fica no prédio Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio de Limeira. E você deve ir lá levando seus documentos pessoais e sua carteira de trabalho. Ana Paula, na categoria da alimentação, tem alguma empresa que buscou a APAE? Tem sim. Pode citar nomes? A Ginomoto mesmo é uma que tem vários. Que legal. Foi uma das primeiras. Grande empresa. Grande empresa. A Grande CJ carreira, já né? teve parceria conosco, que é de Piracicaba. Em Limeira, que mais? Quais mais são de... supermercados é da Generalina? Não é do setor dos comércio, comerciários. né? Mas legal citar. Os supermercados, aquelas vagas para
Empacotadores, né? Empacotadores, Repositores? também repositores, em açougue, por isso que eu falo, alguns têm açougue, né, que é bem diretamente na área de alimentação, mas apesar de ser comércio. Uhum. Mas acho que da empresa da área de alimentícia, Se acho que é lembra da Ajinomoto. Ajinomoto. Você falou, você perguntou de Limeira, por exemplo, se a gente falar da usina Iracema, tem... não, a usina Não. Iracema não tenho. Certo. Temos parceria, mas aí com o Instituto João e Belinho Meto, mas eles nos ajudam em De outra projetos, forma. de outras Projetos. formas. Qual que é a empresa limeirense que mais contrata pela PAI? Então, a Ajinomoto foi uma que contratou Legal. muito, Certo. né? Agora está um pouco mais lento, porque acredito que eles tenham atingido a cota, então agora são substituições, né? Sim. Não sei mas se foi exatamente isso. Deu uma diminuída, mas acho que é manutenção. Sim. Mas acho que foi a que mais contratou. Fala pra mim o maior caso de sucesso que você ganhou o dia, o ano, a década, assim, aquele aluno da PAI, usuário, como você está se referindo, né? Como é o correto se referir, que arrebentou. Olha, eu tenho orgulho em dizer que muitos arrebentaram. O maior case, assim. Esses carinhas arrebentam, né? Eles arrebentam, mas tem alguns casos que superaram muito mesmo, né? Que foram sendo promovidos nas empresas, tem depoimentos de famílias, né? Então, tem um caso na Faurecia, né? Que foi muito bem. Tem um caso na TRW, que foi um dos primeiros, que, sabe, foi tratado muito carinhosamente até hoje. Então, na verdade, ele abriu portas, né, para os demais. Sim. Eles conseguem chegar a um cargo de chefia ou é um limitador que não... Olha, na deficiência intelectual, eu não vi, né? Existe um trabalho até para empoderar as pessoas com deficiência, para que elas possam, inclusive, fazer parte das diretorias, das instituições, por exemplo. Então, assim, já trazendo uma carga de responsabilidade muito grande. Mas nunca vi cargo de chefia na deficiência intelectual. Agora, outras deficiências, sim. Né? São pessoas que... Tem pessoas altamente qualificadas. Sim. Né? Que, às vezes, também estão fora do mercado porque, por exemplo, não existe acessibilidade em algumas empresas. Né? Então, na deficiência física, por exemplo, você tem que ter rampa, você tem que ter banheiro adaptado, né? Deficiência visual também, né? Para a pessoa conseguir se locomover dentro da empresa. Então, por falta de acessibilidade, às vezes, a gente não consegue promover a inclusão dessas pessoas que são altamente qualificadas. Você estava falando desse caso de instrumentadores aí, né? Sim. Poderia ser uma pessoa com deficiência, né? Apesar da vaga não ser específica. Sim. Mas tem pessoas qualificadas, sim. Legal. E cada vez acho que se a mecanização é ruim em alguns momentos, porque ela exclui empregos, ela destrói postos de trabalho, por outro lado, por outro lado ela é positiva, porque amplia a eficiência das empresas e também eu estou certo ao dizer que o deficiente, de modo geral, ganha mais espaço com a mecanização, o desenvolvimento tecnológico. Eu acho que sim. É possível eu acho que é dizer isso? possível. Eu precisaria pensar, estudar bem sobre isso. Na verdade, no caso, mais o deficiente com deficiência física, né? física, Intelectual. ou às vezes visual ou auditiva, porque tem Sim. as tecnologias assistivas. Mas na deficiência intelectual, hoje eu sinto um pouco uma dificuldade, porque eles muitos fazem os serviços mais mais braçais mesmo, Sim, né? Então, sim. a gente tinha muitos usuários em algumas empresas, por exemplo, na expedição. Então, as linhas produziam,
mandavam para a expedição e eles organizavam esses materiais, ajudavam a carregar os caminhões Sim. para sair, né? Hoje Não, a gente então perdeu aí- esse espaço, por exemplo. Aí vai no contrário do que eu falei, né? E aí se separam. Os deficientes físicos se beneficiam desses processos, os intelectuais, infelizmente. Nesse tem mais caso, dificuldade, né? a gente precisa estudar. Eu acho que traz um puxa desafio para nós aqui, pessoas que trabalham com a deficiência intelectual, para a gente encontrar mecanismos a partir dessa nova realidade, né? Ó, eu termino assim essa entrevista aqui com você pensando, refletindo no que você falou. Fiscalização é ação de Estado. O órgão que realiza essa fiscalização está sendo sucateado por um governo canalha, um governo frágil, um governo que vai embora sem deixar saudade e sofre essa parte da sociedade, esse trabalho, né? Que, evidentemente, para sensibilizar, é importante sensibilizar as empresas, mas também fazer a fiscalização. Com certeza. Acho que uma coisa favorece a outra. A fiscalização faz com que hoje a pessoa com deficiência esteja lá. A convivência com a pessoa faz com que as outras pessoas que não têm deficiência percebam que é possível. E as portas vão se abrir. Num futuro, ainda eu acho que um pouco distante. Nós estamos aqui para ajudar. Mas a fiscalização hoje ela é vital Do pro Ministério do sucesso Trabalho. do Ministério do Trabalho para o sucesso dessas inclusões. E o Ministério do Trabalho forte, Zé Moreira, não interessa esse governo, não interessa os poderosos, né, e os maus empresários. Para que ter Já falaram até em campanha, volto à campanha. Fiquem de olho esse ano, que vai sair uns coelhos da cartola aí bem perigosos. Já falaram em acabar com o Ministério do Trabalho já. Quem vai fazer essa fiscalização, será? Então, né, fica aí essa interrogação e a grande preocupação, né? Nós sabemos, igual você falou, né, não é nada do interesse dos empresários ou do capital, a questão aí de reforçar os órgãos que interferem na questão aí dos direitos do trabalho, né? Entre eles o Ministério do Trabalho, né? Que é tão importante, né? E tem uma importância fundamental, né? Aí em todos os aspectos falando que eles presta o seu trabalho como órgão fiscalizador e, enfim, e uma série de defesa em prol dos direitos do trabalho, né? Então, para o que nós estamos vendo aí, que não é do interesse, né? Vamos pedir aí, né, que nós possamos aí ser iluminado para que, como nós estamos aí nesse processo de eleição, né, que a gente possa a ter uma luzinha para que nos ilumine para a gente fazer uma escolha menos pior, né, do que a que escolhemos no passado, né? É isso que a gente temos que torcer, né? Tá difícil. Valeu, Zé Moreira, por mais uma quarta-feira, dia dos trabalhadores da alimentação, aqui no programa Hora do Trabalhador. Valeu. É isso aí, é sempre um grande prazer estar aqui. Meu abraço a todos. Ana Paula Marini, obrigado pela sua presença, pelas suas considerações, as suas explicações, né, explanações e também sobre a sua vivência, né? Porque esse trabalho, ele não é simplesmente vou inserir, joga o cara lá, né? É só o começo de tudo, aí que entra a PAI, né? Valeu, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um abraço a todos e tomara, faço das minhas palavras a do colega que todos tenham consciência nos votos, porque de fato acabar com o Ministério do Trabalho para mim é um retrocesso hoje, né? Frenético. Acabar com porque a gente não funciona sem isso. Deus queira, né? O ideal seria a gente não precisar desses mecanismos todos, nem de APAI, né? Não precisasse de APAI, porque a sociedade é uma sociedade inclusiva. Nossa, que lindo. Um dia, quem sabe a gente chegue lá.
Mas, por enquanto, a gente precisa disso tudo ainda. Com certeza, né? E tem candidato propor no fim do Ministério do Trabalho. Estejam atentos. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã com mais um programa A Hora do Trabalhador. Tchau, gente! Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. 1020 AM Educadora. A partir de agora, na Educadora, Oração da Ave Maria. O maior momento de fé do rádio com o Padre Juarez de Castro. Oferecimento GR Modelos para